Muito boa noite, minha Paraíba. É hora do Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Estamos ao vivo e o programa de hoje é em dose dupla. Desde 2018, o Brasil vive aí sob a acirrada dicotomia entre os que cultuam Jair Bolsonaro e odeiam Lula e o PT e os que cultuam Lula e odeiam Bolsonaro e o seu projeto de governo. No meio disso, o Brasil e seus desafios, incluindo, claro, a pandemia do coronavírus e uma parcela tímida da população que não quer nenhum nem o outro, apostando aí em outra alternativa. Hoje, no Frente a Frente, em momentos distintos, vamos conversar com duas lideranças políticas com assento na Câmara Federal que estão em posições completamente opostas. O primeiro é o Major Vitor Hugo, deputado federal por Goiás e líder do PSL, partido pelo qual Bolsonaro virou presidente da República. Na sequência, Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do PT. Quais as posições de ambos diante do atual cenário brasileiro? Quais as projeções que eles fazem para o confronto nas urnas em 2022? O que é que eles esperam da Paraíba e o que é que a Paraíba pode esperar de cada um dos lados? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Frente a Frente. Olá, minha Paraíba, que bom, em mais uma segunda-feira, todo mundo ligado aqui no Frente a Frente, o seu programa de debate, entrevistas nas segundas à noite aqui na Paraíba. Para a gente não perder tempo, já que o programa de hoje tem dois convidados, já vou apresentar aqui o nosso primeiro entrevistado. Ele é major do Exército Brasileiro, deputado federal e já no primeiro mandato, que é algo raro, virou líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Recentemente deixou aí a liderança do governo e assumiu a liderança do PSL na Câmara, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Eu estou falando do deputado federal Major Vitor Hugo, nosso convidado. Deputado, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. O senhor fala para toda a Paraíba a partir de agora. Boa noite. Boa noite, Luiz. Uma honra estar aqui no Frente a Frente, TV Arapuã, falando com a nossa Paraíba e tenho certeza com todo o Nordeste brasileiro. É uma honra muito grande poder discutir um pouquinho o futuro do nosso país. Eu que sou nordestino, apesar do meu sotaque carioca... Ah, você é de que estado? Da Bahia. Eu nasci em Salvador, Bahia, e fui criado no Rio e eleito por Goiás, né? Então... é uma mistura bem brasileira. Mas você não saiu da Bahia depois que o PT assumiu lá o governo, não, né? Não, já tinha saído antes, já. Tá, por falar em partido, ainda, para a gente começar aqui objetivamente, há ainda alguma esperança do PSL ter o presidente Jair Bolsonaro de volta aos quadros do partido, inclusive para disputar 2022, ou essa fantasia vocês já não alimentam mais, deputado? Não, é uma possibilidade. Eu avalio até, inclusive, que feitas algumas mudanças, o PSL pode ser uma alternativa muito boa para o presidente, até porque ele vai precisar de recursos, por exemplo, para indenizar a aeronave presidencial, né, em relação às viagens que ele vai fazer, ou mesmo de ter que alugar uma aeronave para isso. Né? Tempo de TV e de rádio nessa eleição agora vai ser muito importante, porque nós temos aí 4 anos de um governo que fez muito, realmente... Nós, nesses 2 primeiros anos, nós já fizemos bastante coisa, mas também enfrentamos aí uma pandemia, estamos enfrentando a pandemia e que traz desafios para um governo, para todos os governos, na verdade, do mundo, né, mas aqui no Brasil em particular, e é preciso ter tempo de TV e rádio para explicar isso, para explicar o que foi feito, para explicar o que não foi feito, para rebater as críticas da oposição, que normalmente criam narrativas, e que, né, subvertem a verdade. Então é importante também ter tempo de TV e de rádio, nesse sentido que eu vejo o PSL como uma boa alternativa, mas o presidente que vai tomar a posição, vai tomar uma decisão aí, ele falou que era março, abril, a gente espera que aconteça aí até o final desse mês. Deputado, uma das narrativas criadas que o senhor citou aí, uma das narrativas criadas é de que o presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo atraso na compra de vacinas para o Brasil e, em função disso, por tabela e, consequentemente, também pelas milhares de mortes da pandemia do coronavírus em relação a isso.
A gente acompanhou recentemente de certa forma, uma mudança de postura na fala do presidente em relação à questão da vacinação, enfim, do processo de imunização no Brasil. Vocês perceberam que estavam num caminho errado ou nunca estiveram no caminho errado? Qual é a sua leitura em relação a isso? Bom, olha só, Luiz, o governo fez todos os movimentos que tinham que ser feitos em ações para salvar vidas e preservar os empregos no Brasil. Nós aprovamos aí, isso inclusive antes mesmo de a gente de vislumbrar a possibilidade da pandemia, por exemplo, com a aprovação da reforma da Previdência, que vai nos permitir economizar mais de R$1 trilhão em 10 anos. Parte desse dinheiro nós estamos gastando agora para salvar vidas e para preservar empregos. Nós fizemos ano passado o auxílio emergencial de R$600, o presidente Bolsonaro à frente desse processo, aprovamos ajudas a estados e municípios, aí, valores bilionários também, tanto em termos de permitir que os estados atrasassem pagar dívidas, mas também transferências diretas, de 60 bilhões de reais para estados e municípios. Nós aprovamos programas de manutenção de emprego, e a preocupação que o presidente teve com as vacinas, e que é uma preocupação que se revelou correta, não era de antecipar contratos em torno de vacinas que não estavam aprovadas pela Anvisa. Então, a velocidade de compra e de aprovação, a velocidade de compras e de contratação de vacinas dependia também do aval da Anvisa, tanto para uso emergencial quanto para o uso pleno. Isso vem acontecendo agora. Nós temos aí mais de 400 milhões de doses contratadas, temos mais de 40 milhões de doses distribuídas e mais de 20 milhões de doses aí aplicadas. Então, o Brasil está fazendo o seu papel. Se nós olharmos entre as nações que têm a mesma ordem de grandeza em termos de população e em termos de dimensão continental, o Brasil está entre as primeiras do mundo em vacinação. E vamos avançar ainda mais. Então, acho que não houve mudança. O que o presidente fez é que ele sempre defendeu a vida e os empregos. Estive com ele hoje aqui no entorno de Brasília, entregando casas, por exemplo, para pessoas carentes, do programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarelo, e ele novamente defendeu isso, a questão de os gestores públicos se preocuparem também com a economia e não só focarem, por exemplo, em lockdowns que são irracionais e que podem sufocar a economia e em detrimento da vida também. Então, essa foi sempre a preocupação. Eu acho que o presidente acertou na pandemia, com certeza. Mas a população está assimilando esse discurso, deputado? As últimas pesquisas apontam, inclusive, hoje saiu a divulgação de alguns números da XP e PESP, apontando que a rejeição do presidente chegou aí a 48%, talvez o maior índice de ruim e péssimo na gestão do governo todo. Ou esse novo momento de vacinação trará aí os números que o presidente tinha ali um pouco do começo, inclusive quando concedia ali a questão dos R$600 do auxílio emergencial. Bom, é importante dizer que, primeiro que nós lamentamos todas as mortes que foram ocorridas. Eu queria aproveitar para me solidarizar com as famílias que perderam entes queridos. Infelizmente, essa é uma guerra que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Os gestores também estão, todos eles, o presidente, governadores, prefeitos, estão nos seus limites, porque os médicos também estão no limite do conhecimento, e é natural que todos tenham um desgaste, porque, infelizmente, vidas foram perdidas, a economia também se deteriorou e teria deteriorado muito mais se nós não tivéssemos adotado essa postura reformista, de mudar, nós fizemos uma reforma da Previdência que os governos petistas tentaram em profundidade e não conseguiram, a aprovação, por exemplo, da idade mínima. Então, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo agora de desgaste, mas eu acho que é natural de todos os governos que estão enfrentando de peito aberto a pandemia, mas com o tempo agora e com a vacinação avançando, as nossas ações vão ficar mais evidentes do nosso governo, e agora também na reta final, a recuperação econômica, outras medidas sendo tomadas, eu tenho certeza, outras reformas sendo aprovadas, como a reforma tributária, a reforma administrativa, e algumas medidas importantes também que o presidente propôs, questão das armas, mineração em terras indígenas, homeschooling e tantas outras pautas importantes. Nós vamos conseguir fazer o Brasil avançar, como já fizemos, aprovamos aí a autonomia do Banco Central e tantas outras pautas importantes.
Deputado, o senhor falando aí sobre nas ações do governo em relação à pandemia, o senhor não citou ainda o novo ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga. Ele está fazendo o dever de casa? Qual é a leitura da classe política, da bancada aí do governo na Câmara? O paraibano Marcelo Queiroga está fazendo o dever de casa assim que assumiu o Ministério da Saúde? Aliás, nós temos que agradecer a Paraíba por ter fornecido um médico de tamanho gabarito, né? Eu acho que ele está fazendo o trabalho dele completamente correto, né? Fez todos os gestos, ao mesmo tempo em que ele consegue assimilar as orientações do presidente, ele também consegue navegar muito bem naquilo que é essencial, que são as medidas de proteção, a questão da máscara, do álcool gel, né? Ele tem uma visão muito interessante sobre o lockdown, que ele já falou que é necessário evitar somente casos extremos, né? E para se adotar medidas restritivas, né, que diminuam aí o contágio, mas sem sufocar a economia. Ele já falou, inclusive, sobre a questão de talvez utilizar aí os laboratórios que nós temos para fabricar vacinas para animais, para se voltar para fabricar vacinas para humanos também contra a Covid. Você acha que ele mudou um pouco a cabeça do presidente, um pouquinho, em relação a uso de máscara, a vacinação, inclusive, tem uma expectativa do presidente entrar na fila aí da vacinação. Você acha que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, paraibano, conseguiu mexer um pouco ali na cabeça do presidente em relação a alguns detalhes em relação a isso? Eu acho que a situação, certamente o ministro Queiroga ele tem uma participação nisso, mas eu vejo que a própria situação como um todo, o parlamento também fez várias manifestações, e eu não vejo assim grandes mudanças, sendo muito sincero. Eu acho que o presidente ele tem uma forma peculiar de se comunicar com as pessoas. E a preocupação do presidente, desde lá o começo, sempre foi com vidas e empregos. E eu acho que ele viu assim, um ímpeto muito grande de governadores e prefeitos caminhando para uma vertente que era necessária e certamente é a principal, que é a preservação da vida, mas negligenciando também uma outra vertente que é importantíssima, que é a vertente econômica. E aí o presidente deu ênfase a essa vertente econômica porque os demais não estavam dando, né? E agora, quando eu já vejo, o presidente, por exemplo, vai a Chapecó até para ver o resultado aí da ação daquele prefeito dessa cidade lá no sul, que conseguiu praticamente zerar aí o número de mortes e de contágios, né? Muito baixo o número de contágios e de mortes aí, de registro diários de mortes também abaixo de 4, 5 por dia, e estava em números muito maiores. E foi aplicado lá, segundo o próprio prefeito, o tratamento precoce e outras técnicas de distanciamento, com certeza, mas e outras técnicas que acabaram sendo muito politizadas, e pode ser que a gente esteja perdendo vidas por um preconceito político em torno de algo que, se salvar vidas, tem que ser empregado, que é um tratamento precoce. Então, eu acho que o presidente está indo bem nisso. Deputado, daqui a pouco, quer dizer, na verdade, no segundo bloco desse programa, né, nessa mesma noite, eu vou estar entrevistando a deputada, sua colega de parlamento, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, partido pelo qual, e ela própria, considera o presidente Jair Bolsonaro como um genocida, responsável por essas mortes todas. O que é que o senhor diz a leitura de quem faz essa narrativa em relação ao presidente? Isso é uma narrativa política vazia, muito injusta até com as ações que o governo federal fez. Veja, Luiz, que o nosso governo, ele é um governo austero, um governo que aprovou uma reforma da Previdência dura, uma reforma da Previdência necessária, mas certamente muito, muito dura com todos, com os servidores, com os militares, com os pensionistas, com aqueles que são segurados do INSS. Mas esse mesmo governo que é austero, ele foi capaz de desembolsar bilhões, centenas de bilhões de reais para poder amparar, de modo particular, os autônomos. Então, a oposição, eu estava lá, eu era líder do governo naquele momento, a oposição aí, tendo como um dos expoentes aí a presidente Gleisi, a oposição estava topando aí os R$500, entendeu? E eu que estava no plenário da Câmara, eu que liguei para o presidente Bolsonaro e argumentei, presidente, vamos fazer 600, porque é a hora que nós temos de apoiar as pessoas mais carentes. E aí nós surpreendemos a oposição, que já estava satisfeita ali com os R$500, e eu lembro bem, acho que até a Gleisi estava no plenário e outros deputados do PT que não acreditavam que o presidente Bolsonaro havia topado. Nós achávamos que iam ser 23 milhões de pessoas beneficiadas,
que essas eram aquelas que já haviam no cadastro, inclusive de governos anteriores, e o nosso governo encontrou outras 44 milhões de pessoas negligenciadas pelo governo petista, que se dizia preocupados com os mais pobres. Então não foi o PT nem a oposição que levou para 600 bilhões de reais e agora mais 44 bilhões de reais. Não foi o PT nem a oposição, então, que elevou para 600 reais. Essa é uma narrativa também que, de certa forma, a oposição sempre traz à tona quando fala do auxílio emergencial de 600 reais. Não, isso é uma falácia, é uma mentira da oposição. Eles estavam satisfeitos. Quem quiser olhar as notas taquigráficas ou mesmo as filmagens do plenário, vai ver que quem fez o anúncio dos 600 reais fui eu no microfone. Eu, como líder do governo, que anunciei, e inclusive o relator apresentou seu relatório acordado com a oposição em 500 reais. Então, esse gap aí de 100 reais, que eu sei que fez uma grande diferença para todas as regiões brasileiras, mas também, de modo particular, no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino, fez uma grande diferença, e isso foi fruto de articulação nossa e de aprovação do nosso presidente Bolsonaro, que foi sensível, de novo, mesmo num governo austero, mas não faltou recursos para salvar vidas e para amparar os mais pobres. Deputado, e há alguma expectativa, alguma esperança de que o senhor faça esse pronunciamento de novo em algum momento em relação ao auxílio voltar a ser 600 reais? A todos os deputados deu uma cortada aqui, Luiz. Eu não consegui ouvir a pergunta. Vamos lá, vamos repetir. Eu acho que agora, não sei se o deputado está conseguindo me ouvir bem. Eu pergunto se há uma expectativa de, novamente, o brasileiro conseguir sonhar com esse valor de 600 reais. Não, deu uma cortada. Vamos lá, essa pergunta é importante, por isso que eu vou repetir. Há alguma expectativa do brasileiro sonhar novamente com o valor de 600 reais do auxílio emergencial, que está sendo pago já esse mês, mas com valores menores? Luiz, você está perguntando se há possibilidade de aumentar o valor do auxílio, é isso? Isso. Bom, cortou para mim, mas eu pelo entendido de partes, acho que foi esse. O nosso interesse, a nossa intenção seria que sim, que nós conseguíssemos aumentar. Só que nós aprovamos juntos, inclusive com a própria oposição, uma PEC emergencial, que foi há 2 semanas mais ou menos, em que ficou limitado o valor a ser gasto em 44 bilhões de reais. Então, nós já gastamos mais de quase 300 bilhões e agora vamos gastar 44 bilhões e isso limita, né? Nós teríamos aí ou o alcance do auxílio em termos de população limitado, ou a quantidade de parcelas, ou o valor, porque 44 bilhões é o limite que foi autorizado para esse momento. É lógico que se nós pudéssemos, nós iríamos manter os 600 reais até o fim da pandemia, mas nós temos que lembrar que isso está gerando um endividamento que será pago pelas próximas gerações também, né? Não só por nós, mas pelos nossos filhos e netos que vão arcar com as contas também desse amparo que nós estamos fazendo nesse momento. Deputado, você acha que o presidente Jair Bolsonaro acertou no encaminhamento quando você deixou a liderança do governo, o PP assume essa responsabilidade, o progressista, acertou no avanço com o Centrão no Congresso Nacional? Hoje o presidente está mais forte ou mais fraco no Congresso? Bom, Luiz, houve uma crítica muito forte no início do governo porque o presidente não queria compor com o Congresso. A imprensa ficava batendo e tal, porque ele não tem base e tal. Quando começou a pandemia, o presidente, depois já de ter preparado todo o terreno, editou um decreto para balizar de que maneira poderia acontecer essas composições, por exemplo, em termos de cargos, né, escolaridade mínima, idoneidade moral, experiência mínima para a ocupação de cada cargo, e aí a preservação dos cargos que lidam com recursos e também dos cargos que lidam com pareceres jurídicos. E aí o presidente, até porque precisava dar respostas mais rápidas, mais oportunas e mais eficazes à pandemia, o presidente resolveu fazer uma base ali no início de 2020 e fez essa base. Então eu vi com muita naturalidade, o presidente foi muito leal comigo, me chamou lá no Palácio Planalto, ali em agosto do ano passado, conversou comigo, falei, presidente, eu sou um soldado seu, estou à disposição. Né? E em algumas semanas anteriores ele havia até cogitado meu nome para ser o ministro da Educação, então isso mostra, e logo depois na sequência, a gente manteve uma amizade, uma proximidade, uma lealdade mútua, que para mim foi uma experiência muito grande. Imagina, você mesmo já falou isso, um deputado de primeiro mandato, ser líder do governo por 1 ano e 7 meses,
além do mais, um governo de ruptura, um governo que rompeu com as práticas do passado. Foi um desafio e um aprendizado muito grande, que inclusive me possibilitaram ser alçado aí à posição de líder do PSL, que é o maior partido de direita da Câmara, 53 deputados. É também um outro grande desafio que eu assumi aí. E conseguimos grandes vitórias. Conseguimos a presidência da CCJ, presidência da Comissão de Meio Ambiente, presidência da Comissão Mista de Orçamento do ano que vem, presidência da Comissão de Agricultura, tudo isso em função desses movimentos. Deputado, deixa eu lhe fazer duas perguntas sobre esse mesmo tema. A primeira delas é de que a narrativa da oposição é sempre pautada pelo fato de dizer que o presidente recorreu ao toma lá da cá, que ele dizia na campanha que não faria, para poder aumentar essa base. A segunda é, o Centrão chegando, porque até ministro está derrubando e escolhendo ministro e tal. Como é que o presidente está fazendo para manter ali uma boa base, mas não perder, não se enfraquecer e não virar refém, na verdade, ali do Centrão? Luiz, eu acho que as trocas ministeriais que foram feitas pelo presidente, todas foram muito coerentes agora, todas elas. Embora tenha havido realmente, não vou dizer uma pressão do Centrão, houve manifestações de todos os campos, e nas duas casas, em relação a alguns ministros em particular, e o presidente sensível também ao momento que nós estamos enfrentando de pandemia, com o número de mortes elevado, né, e com a necessidade, de novo, de apresentar respostas eficazes, oportunas, de avançar na vacinação, né, de avançar na disponibilização de leitos, kit de intubação, né, de avançar nas pesquisas em busca de um remédio, né, eficaz também para a pandemia. Então, diante de tudo isso, o presidente fez vários movimentos, né? Na semana passada, trocou comandantes das forças, ministro da Defesa, Relações Exteriores, Secretaria de Governo, tem posses amanhã, né? Tem posse dos novos ministros amanhã, né? Tem posse dos novos ministros amanhã. Então, assim, eu acho que foi muito positivo, é normal também, nós temos que dizer isso. Vários governos fizeram, após 2 anos de governo, fizeram trocas, fizeram alterações ministeriais. E o presidente decidiu fazer, e eu tenho certeza que foi para o bem. Chegam as pessoas aí, sangue novo, com vontade aí de fazer, de apresentar soluções para os problemas brasileiros, e eu acho que isso vai ser importantíssimo para a gente avançar no combate à pandemia e de outros problemas que o Brasil tem, né? Os nossos problemas paralelos à pandemia não sumiram. Nós precisamos de pessoas capazes e motivadas para enfrentar esses problemas, e eu acho que esse movimento foi nesse sentido. Tá. Deputado, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Para quem está nos acompanhando aí, atenção que você está nos acompanhando, o deputado Major Vitor Hugo é também, além de tudo isso, autor de um projeto, me corrija se eu estiver errado, né, o projeto de lei 1074, que tem causado naturalmente grande polêmica e discussão lá no Congresso e no Brasil, na classe política como um todo, que é um projeto que prevê em linhas gerais que o presidente tem aí o poder de chamar uma mobilização nacional, algo, uma situação que é muito própria, exclusivamente até agora, de momentos de guerra, dariam alguns poderes a mais ao presidente. Deputado, muita gente falando, para eu tornar a pergunta objetiva, esse é um projeto de lei que garante o terreno, garante a plataforma de uma adoção de um regime militar no Brasil, de um golpe na democracia do país? De forma alguma, não é golpe nenhum. Para começar, ninguém apresenta projeto de lei para dar golpe, né? E o projeto de lei, ele modifica uma lei aprovada em 2007, de origem do próprio Lula. O Lula, que é ex-presidiário, ex-criminoso, né, porque agora teve uma reviravolta jurídica, ele foi quem apresentou esse projeto de lei lá em 2003. Em 2007 foi aprovado, é a Lei 11.631, que regulamenta os artigos 22, inciso 28, e artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, que fala da mobilização nacional. A mobilização nacional é um conceito mais amplo, que não é voltado somente para a guerra. Eu fui do Exército Brasileiro por 21 anos e estudei nas 3 escolas que permitem o oficial chegar até o generalato, as agulhas negras, o aperfeiçoamento de oficiais e a escola de comando do Estado-Maior. E a mobilização nacional, por esse projeto de lei, que hoje é uma lei lá de 2007, do Lula, ela se restringiu à guerra. Mas o meu projeto, até porque se nós formos contabilizar o número de mortes, nós estamos em guerra contra o vírus, isso é uma verdade. A guerra da Síria, por exemplo,
em 9 anos, em quase 10 anos, matou pouco mais do que foram mortos aqui no Brasil só. Se nós formos ver a ordem de grandeza de mortes no mundo, tanto da pandemia quanto da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são números muito parecidos, muito próximos. Foi por isso que o senhor pediu urgência na votação do projeto, inclusive teve a aprovação ali do deputado paraibano, Hugo Mota, né, em relação a colocar o projeto em urgência. E uma coincidência ou não, o fato do projeto estar ali sendo apresentado no momento ali da troca de comando das Forças Armadas, do Ministério da Defesa. Bom, Luiz, houve uma coincidência que foi ruim nesse aspecto. Porque nem eu, nem ninguém no Brasil, nós não poderíamos imaginar que o ministro da Defesa seria trocado e que os 3 comandantes de força também seriam trocados. A oposição e o Kim Kataguiri, eles aproveitaram esse momento e criaram essa narrativa em torno do projeto, que, na verdade, ele não tinha qualquer intenção de dar golpe nenhum, de levar as forças policiais a serem controlados com o presidente. Não era isso. Quem leu o projeto, de verdade, quem se debruçou sobre o projeto, percebeu que não é. Eu vou dar um exemplo prático para você de como esse projeto poderia ser útil. Então, por exemplo, o nosso paraibano ministro, Queiroga, deu a ideia de que fosse redirecionada a produção de laboratórios que hoje produzem vacinas para animais, eles passassem a produzir vacinas para seres humanos. Vamos supor que os laboratórios se recusassem hoje. Ele fala, não, eu tenho já um mercado para animais, o nosso rebanho de animal, de gado, de animais domésticos é muito grande e nós não podemos realocar a nossa produção para humanos. Qual seria o instrumento legal que nós teríamos para obrigá-los, já que nós estamos aí em guerra realmente para salvar vidas? O meu projeto possibilitaria isso. O presidente da República mandaria um pedido para o Congresso Nacional. Veja que o Congresso Nacional manteria os poderes de controlar o pedido e de modular a amplitude, a profundidade daquilo que seria possibilitado ao presidente. E ele restringiria no território e por um determinado período de tempo quais empresas ou indústrias deveriam, então, parar de produzir vacinas para animais e passar a produzir vacinas para seres humanos. Isso poderia ser feito também com kit intubação, poderia ser feito com leitos, por exemplo. O leitos, não, nesse caso não, mas com instrumentos para mobiliar leitos, com respiradores, por exemplo. Para quê? Hoje a lei permite a requisição de bens, mas não permite a reorientação de produção, que é algo típico da guerra. Então, o meu projeto era para esse sentido. Aí a oposição, lógico, falou que era um projeto absurdo, que queria fortalecer o presidente, que queria dar um golpe de Estado, e que aquelas pessoas que leram o projeto compreenderam que o intuito não era de caminhar para nenhuma ruptura institucional ou democrática. Mas quando você vê na rua alguns militantes, algumas pessoas defendendo a volta do regime militar, o que é que o Major Vitor Hugo, deputado federal, líder do PSL, olha para esse tipo de manifestação, o que é que diz? Não, eu entendo o sentimento das pessoas por uma série de problemas que o Brasil enfrenta, mas nós temos que compreender também que o momento histórico é completamente diferente, né? Nós temos que resolver os nossos problemas dentro da democracia. Então, nós temos as armas da democracia, que são os instrumentos constitucionais e legais, para resolver. É claro, é ruim, por exemplo, a gente ver decisões judiciais invadindo competência do executivo. É claro que é ruim. Decisões judiciais avançando em competências do legislativo. É muito ruim a gente ver isso. Mas nós temos que resolver os nossos problemas, repito, dentro daquilo que a nossa Constituição prevê, dentro daquilo que a nossa Constituição nos impõe. Isso é um compromisso que a nossa geração tem com a democracia e que nós temos que avançar nisso e fortalecer cada vez mais. Outros momentos históricos que havia outros contextos internacionais, outras lutas, e nós temos que compreender que nós estamos em outro momento. Deputado, eu já estou, inclusive, aqui com a deputada Gleisi Hoffmann, já tentando entrar em contato para entrar na entrevista também, certamente incomodada com a sua fala. Daqui a pouco a gente fala aí com a deputada Gleisi Hoffmann, mas só para a gente fechar aqui, tem algumas perguntas. Você falou no ex-presidente Lula, vocês estão com medo de enfrentar Lula em 2022 ou vocês querem o Lula para enfrentar em 2022, deputado? Bom, essa decisão não é nossa, né? A decisão é do judiciário, que vai
torná-lo elegível ou não. Então, nós não temos nenhum problema de enfrentá-lo. Acho que vai ser até uma boa oportunidade para sepultar a carreira política de um grupo, né, de pessoas que prejudicou o Brasil muito, né? Houve ali, isso não sou eu, Vitor Hugo, que estou falando, a gente pode ver os acordos condenatórios, as provas que foram evidenciadas nas delações premiadas, né? A gente ficou muito triste, na verdade, com toda essa reviravolta que houve, né? Nós somos críticos à atuação do então ministro Sérgio Moro, né? Como ministro, na nossa visão, ele foi muito ruim, foi desleal na saída do governo, mas como juiz, ele foi muito correto, foi implacável com a corrupção. E isso ficou evidente com todas as sentenças, como eu falei, acordos e delações. Então, ver a possibilidade de vencer nas urnas um grupo que prejudicou o Brasil muito é também, na nossa visão, uma oportunidade. Como isso não está nas nossas mãos, isso é uma decisão, primeiro da Justiça e depois do próprio PT ou da oposição, se vai apostar numa canoa furada, isso não está com a gente, né? E nós vamos enfrentar qualquer que seja o adversário. Tá, para a gente fechar com perguntas só da Paraíba aqui, quero lhe perguntar, o deputado Julian Lemos, ele é um problema ou ele é uma solução para a bancada aí do PSL? 2, qual é a liderança política da Paraíba, deputado, mais próxima do presidente Jair Bolsonaro hoje? Há um certo rankingzinho aqui na Paraíba para descobrir qual é a liderança política, qual é o deputado, enfim. Você podia dizer para a gente qual é o político paraibano mais próximo do presidente Jair Bolsonaro? E 3, o senhor acha que o presidente deve entrar nas campanhas de governadores, da disputa para o governo dos estados, inclusive aqui na Paraíba, mais fortemente no palanque, diferentemente do que fez na campanha para prefeitos em 2020? Bom, primeiro, o Julian Lemos ele teve um papel muito importante na eleição do presidente, ele ajudou muito o presidente, não só na Paraíba, mas em todo o Nordeste, e podemos dizer em todo o Brasil, né? Ele era uma figura muito próxima, eu já estava próximo do presidente, porque eu trabalhava já na Câmara dos Deputados como concursado e vi a aproximação do Julian e sei que ele ajudou muito. Ao longo do processo houve um distanciamento, mas que eu acho que cabe aos dois se manifestarem sobre isso. Eu não me sinto à vontade de falar sobre o ocorrido e sobre como eles estão hoje em dia, né? E por isso também eu acho que o porta-voz de quem é o político mais próximo na Paraíba tem que ser o presidente, né? Eu não posso me arvorar a fazer um palpite como esse, que poderia estar sendo injusto também, e não tenho conhecimento, realmente acho que é algo que o presidente pode falar. Sobre o palanque para 2022, eu acho o seguinte, nas eleições municipais, nós tivemos uma situação bem diferente. O presidente não tinha partido, como não tem ainda, não se definiu, né? A eleição municipal, embora muitos analistas políticos vejam, né, enxerguem, e é verdade, tem talvez um trampolim ali para 2 anos depois, para as eleições gerais, mas o presidente ele foi eleito sem apoio de prefeitos e governadores, ele rompeu toda essa política em 2018. Agora, em 2022, a realidade é outra, completamente diferente, né? Um governo, como eu falei, nós vamos estar há 4 anos já de governo, de mandato, temos muito a explicar, a mostrar, a fazer a propaganda do que foi feito, que parte da imprensa não dá a oportunidade que você está nos dando aqui, de maneira muito democrática, mostrando os dois lados e dando oportunidade para que os dois lados apresentem suas críticas e seus feitos, mas a maioria, uma parte considerada, não sei se a maioria da imprensa, sempre dá muito espaço para a oposição e não permite que o governo mostre o seu trabalho. Mas eu acho importante que o presidente, sim, eu tenho percebido que ele deve focar muito na eleição de senadores e deputados, porque são quem tem influência depois na condução do seu governo, né, do seu segundo mandato. Mas eu imagino também que ele vai querer ter aliados à frente dos governos estaduais, porque sempre uma boa relação com os governadores garante que o país avance mais rapidamente, né? Mas eu tenho a impressão que o foco dele vai ser mesmo na eleição do Legislativo Federal. Tá aí, deputado federal Major Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara Federal. A gente queria agradecer aqui a sua participação no Frente a Frente, desejar boa sorte aí na caminhada no Congresso Nacional. Tá bom, Luiz, eu agradeço aqui a participação no Frente a Frente. Quero mandar um abraço fraterno para toda a Paraíba, né, e parabenizar a TV Arapuã
pelo todo o trabalho e agradecer, né? Eu espero que o debate seja interessante, mesmo sabendo que muitas das narrativas vão ser criadas aí, vão querer ofuscar o trabalho do nosso governo, mas quem é mais consciente sabe que o governo Bolsonaro está fazendo o seu papel. Muito obrigado. E você já sabe o caminho, você volta aí em outra ocasião. Bom demais, deputado. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, vai sair da direita para a esquerda, entrevistando Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do PT aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente está de volta.